Na última quinta-feira, nós vivemos mais uma vez a memória do descobrimento do Brasil no último dia 22 de abril. E essa data sempre evoca muitos questionamentos, principalmente nas universidades, nas escolas, onde se levantam todo tipo de teoria, inclusive quais são as verdadeiras, reais motivações desse acontecimento que aqui evoca. Eu estou recebendo hoje o professor Rafael Nogueira, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, ele que é um historiador católico, professor também de filosofia, literatura, educação e teoria política. Professor Rafael, uma grande alegria tê-lo conosco aqui no Fazendo Barulho na Rede Vida de televisão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, a alegria é minha. Professor, para começar a conversa, essa questão do descobrimento do Brasil, o que é que de fato evoca, né, esse termo descobrimento, o que é que ele quer dizer, o que é que essa data representa de fato para nós? Eu te agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é um dos que eu mais estudei desde um ponto de vista católico. O descobrimento ele é sempre apresentado como um conflito. Chegaram os portugueses ao Brasil, aqui havia já habitantes, houve uma matança, não é isso? Um massacre, e posteriormente um lado prevaleceu. Essa é a visão mais costumeira. Só que nós precisamos observar o seguinte, perguntas básicas, por que os portugueses vieram para cá? Por que eles empreenderam esta grande aventura num momento em que o Oceano Atlântico não havia sido ainda cruzado, as dificuldades marítimas eram imensas e nós estávamos imersos num mundo que tinha acabado de enfrentar aquelas guerras ibéricas da fé católica e do mundo católico contra o mundo muçulmano. Então você estava ainda neste contexto. Então a verdade é a seguinte, o financiamento da expedição marítima que culminou no descobrimento veio da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo herdou uma série de coisas, na verdade herdou o patrimônio inteiro da Ordem dos Templários que existia em Portugal. Então a Ordem dos Templários, não dá tempo de eu explicar direitinho aqui hoje, pode ser um encontro de outra oportunidade, mas ela foi fundada, uma ordem militar e católica foi fundada justamente para combater as invasões muçulmanas. E aí o que acontece é que eles reuniram um grande patrimônio, posteriormente foram perseguidos e Portugal acolheu em grande parte essas pessoas, mantendo, né, os monges, na verdade, da ordem templária, mantendo seu patrimônio e entregou a eles. E em retribuição ao rei de Portugal, eles começaram a entregar parte de sua engenharia, seus conhecimentos náuticos e também de seu patrimônio. Daí que você vê que o Pedro Álvares Cabral, o grande herói aí do descobrimento, ele não era um capitão de marinha, um capitão treinado, um capitão com experiência, ele era, na verdade, um cavaleiro da Ordem de Cristo. E vários capitães que estavam com ele, muito mais experientes, estavam debaixo, digamos assim, da ordem política e religiosa de Pedro Álvares Cabral. E aí quando nós vemos, por exemplo, todas aquelas imagens e aquelas cruzes enormes nas caravelas, né? Na verdade foram 3 embarcações entre caravelas, naus, galeões, enfim, você repara que aquela é a cruz da Ordem de Cristo, né? E Pedro Álvares Cabral tinha uma missão, portanto, de principalmente espalhar a fé. Até responde a resposta, quem estava se perguntando por que nós estamos tratando esse assunto hoje, porque de fato essa ação do descobrimento é uma verdadeira expedição missionária mesmo, né? Uma expedição missionária de fato. Professor, a gente pode dizer que existiu uma motivação de evangelização consciente nessa ação do descobrimento? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem um documento que é o principal documento ligado aí ao evento do descobrimento, que é a carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta aí está disponível na internet, qualquer um pode encontrar. Inclusive, existe uma boa transcrição na Biblioteca Nacional e o original está na Torre do Tombo de Portugal. Também tem para você ver o original online.
essa carta diz o seguinte: além das descrições geográficas, das descrições a respeito dos homens e mulheres aqui encontrados, existe a definição do objetivo. Pero Vaz de Caminha escreve ao rei Dom Manuel o seguinte: que terra maravilhosa para levarmos a cabo a obra de evangelização. Não foi exatamente com essas palavras, mas foi justamente o seguinte: olha, este povo, ele parece perfeito para a evangelização. Afinal, quando eles fizeram a primeira missa, o povo que aqui estava era um grupo tupi, né, que nós sabemos que havia várias nações indígenas aqui presentes, mas no caso era um grupo tupi, e eles participaram de modo até reverencial da primeira missa, né? Ajoelharam quando tinha que ajoelhar, eles acompanharam em silêncio. É uma coisa que, inclusive, existem pinturas maravilhosas representando o descobrimento. Na verdade, a primeira missa, né? Essa primeira missa, se você observar a imagem, você vai notar que existe ali uma disposição semelhante à da convocação do Papa Urbano II para as cruzadas. Então, assim, no lugar dos cavaleiros existem os índios. No lugar ali do Papa existe justamente o Frei, que rezou a primeira missa, e por aí vai. É muito interessante porque eles enxergavam mesmo, então, uma tarefa missionária de evangelização. Professor, essas figuras, né, da terra de Santa Cruz, né, com a qual foi batizada, né, a gente não tem como apagar isso da nossa história, e ainda mais essa dimensão que você citou da Santa Missa ser esse primeiro ato ali a ser realizado em solo brasileiro, que com certeza consagrou, né, o nosso país naquele momento. Nós não podemos tirar isso da nossa memória. Você ia falando de todos esses personagens envolvidos até então, mas você vê uma presença muito forte de pessoas que, no espírito de sacrifício próprio do Evangelho, ofertaram as suas vidas, né, vieram para cá sem perspectiva de voltar, como abraçar como desposando mesmo a terra, né, na evangelização. Fala um pouco dessas figuras envolvidas, né, esses missionários que deixaram a sua pátria para vir até o Brasil para evangelizar. Claro, no contexto do descobrimento funcionou assim. Em 1500, quando eles aqui chegaram, em abril de 1500, eles fizeram essa expedição, essa observação, entraram em contato com os indígenas, perceberam que eles eram, sim, terreno fértil para a evangelização. Isso foi escrito na carta de Pero Vaz de Caminha, como eu já lhes disse, mas depois eles foram embora, só deixando aqui 2 degredados. Em 1530 é que vem a expedição, parte de Portugal, a expedição realmente para colonizar, no sentido de fundar aqui vilas. E quando, a partir disso, isso foi primeiro com Martim Afonso. A expedição chega aqui em 1531 em São Vicente, e aí ele vem com uma série de homens com o objetivo de empreender a evangelização. Eles vieram para ficar aqui. Então você tinha franciscanos, né, eles vieram logo no início para cá. Posteriormente, você vai observar a vinda também de beneditinos e carmelitas, até que também começam a vir as expedições dos jesuítas, tá? Que são as mais famosas, mas isso não faz justiça a uma série de outras ordens religiosas que também vieram se estabelecer aqui. Então, eu não estou falando que os jesuítas não merecem sim, inclusive existe um santo vinculado a este evento. Mas os jesuítas não estavam sozinhos, existiam várias ordens religiosas, inclusive padres que vinham para cá, justamente dando as suas vidas para que houvesse a possibilidade, em primeiro lugar, de evangelizar os povos nativos e, em segundo lugar, manter a ordem moral e espiritual entre aqueles que para cá vinham. Então, assim, a preocupação com os portugueses que vinham para cá era muito grande, porque eles vinham para cá, digamos assim, numa grande aventura
com muito de militar vinculado a essa aventura, mas havia perigos enormes, principalmente com todas aquelas índias nuas ou seminuas, e também com todas aquelas guerras entre tribos. Eles poderiam se envolver demais com violência e ao mesmo tempo com luxúria, e são pecados capitais, a partir dos quais vêm vários outros pecados, a ira e a luxúria, e sem contar todos os outros, evidentemente, como aqui um país quente poderia também atrair o ócio, né? O mau ócio, não o ócio criativo, mas inclusive a preguiça. Então era preciso estabelecer uma ordem de trabalho, era para trabalhar aqui, encontrar os meios de melhorar o alimento aqui, encontrar os meios de melhorar a moradia e de incorporar uma vida, que era aparentemente uma vida na selva e perdida, a realidade de Deus, para que houvesse sim a vida ordenada em direção a Deus. Então essa preocupação era enorme e começaram sim a vir para cá essas ordens religiosas que, se você for estudar, a começar aí, como eu disse, por São Vicente, posteriormente você vai ver em Recife, todas essas ordens religiosas, Salvador, aí você vai começar a reparar que as ordens, elas conseguiram estabelecer aqui a ordem de vida num local que parecia o caos, entendeu? Que parecia impossível existir vida. Foi justamente a religião que trouxe a perspectiva do transcendente e um regramento moral para que fosse possível viver de modo são e religioso aqui no Brasil. Perfeito, aí fica claro também o quanto a radicalidade evangélica, né, a fidelidade ao evangelho auxiliou o empreendimento, né, que acontecia ali naquele momento. Professor, eu queria que você falasse um pouco sobre a figura, você citou um santo, e eu queria que você falasse sobre a figura de São José de Anchieta, que nós muitas vezes escutamos falar nos livros de história, né, e nos parece vir a memória um senhor idoso, mas na verdade nós temos que recordar que ali existia um jovenzinho, se eu não me engano, de 19 anos, que estava ali com o desejo de servir a Deus e dar sua vida pelo Evangelho. Fala sobre o papel de São José de Anchieta nesse processo aí que nós estamos falando do Brasil. Perfeito, São José de Anchieta teve mesmo uma educação primorosa, tá? Estudou em Salamanca, e ele queria se tornar uma espécie de acadêmico, de estudioso, teólogo, e por causa de alguns problemas ele não conseguia chegar no nível que ele queria de provas e passar em desafios, e estava começando a se tornar famosa justamente a Companhia de Jesus, a Ordem de Santo Inácio de Loyola, né? E ele ingressa então na ordem, e essa ordem tinha justamente essa questão da entregar a vida, até com uma formação, um regramento de vida um tanto militar, para que você, num contexto que é o chamado pelos historiadores de contra-reforma, aquele movimento que vem em reação à reforma religiosa, né, eles queriam justamente viajar pelo mundo para trazer os corações para a Igreja Católica. Então, esse viajar pelo mundo significava não simplesmente você fazer turismo, né? Na verdade, era você ir para um lugar como o Brasil, que era uma selva mesmo, eu não exagero. O Brasil era realmente um viver em meio a mato, praia, terra, papagaio, tamanduá, onça, e os nativos habituados a esta vida, sem uma civilização análoga europeia. Muitos dos jesuítas foram ao Japão tentar disseminar o catolicismo numa terra de shintoísmo e budismo. Foram mortos por vários samurais e perseguidos, mas converteram muitos japoneses. Foram à China, foram à Índia, foram a territórios muçulmanos. E José de Anchieta é justamente aquele que vem para cá, ou não só, é claro que aqui já estava o Manuel da Nóbrega, existia o Aspicueta Navarro, existiam diversos jesuítas que merecem aí nossa lembrança, mas São José de Anchieta, ele tem capítulos tão especiais que é bem legal lembrar dele dessa forma como você falou. Chega aqui jovenzinho, se integra de uma forma extraordinária, ele consegue compreender rapidamente a língua tupi, começa a desenvolver
um texto no qual ele escrevia como funcionava a língua tupi, ou seja, ele cria a gramática do tupi, tinha sido começado pelo Navarro, ele desenvolve isso e, ao mesmo tempo, ele percebe a dinâmica dos grupos tupis e começa a tentar buscar a paz entre esses grupos, sem negar que, por vezes, a guerra era necessária para proteger justamente a cristandade pequena que ali havia. Mas é bem interessante esse aspecto de paz, de busca da paz dele, porque quando viajavam pela selva diziam que em meio a cobras, as cobras não atacavam quando o Anchieta estava por perto. Em meio a onças, as onças vinham mansamente para perto dele, de modo que ele poderia acariciá-las. É uma coisa extraordinária. E quando houve uma guerra promovida principalmente pelos franceses, que ficam próximos ali dos Tupinambá, de uma região próxima onde hoje fica o Rio de Janeiro, eles que são chamados tamoios, né? O José de Anchieta, junto com Manuel da Nóbrega, ele consegue ir até lá, entender os tamoios, e ele se fixa ali com eles de um modo tão especial que os tamoios ofereciam as suas mulheres para ele, no sentido de presente, assim, olha só, aqui está minha cunhada, aqui é minha irmã, você pode escolher, uma coisa assim, desculpa falar assim, mas é uma tentação e é uma coisa até abominável, né, para os parâmetros morais da normalidade. Enfim, e o José de Anchieta não só nunca aceitou nenhuma dessas ofertas, como por vezes ele era pego se punindo por pensamentos impuros, de modo que os indígenas, conversando entre si, tenham entendido, não, ele é uma espécie de Deus, não é possível, ninguém consegue ser dessa forma, né? Então, unindo a questão de que os animais selvagens pareciam mansos perto dele e de que todas as tentações que lhe ofereciam, ele era sempre obediente à regra vinculada aí a Santo Inácio de Loyola e aos jesuítas, e ele impunha uma imagem, ao mesmo tempo de ponto de vista físico de fragilidade, ele impunha uma imagem espiritualmente gigante, respeitada até pelos tupinambás, que eram, né, como todos sabem, canibais, né, comiam carne humana e luxuriosos a ponto de terem uma vida bastante desregrada. Então ele conseguiu aí impor essa aura de santidade até diante de uma tribo que não reconhecia o cristianismo. Não sei se ele irá permanecer. Deus não é incoerente para pedir a uma pessoa que viva uma vida que não tem condição de viver. Mas por que então? Ele me deu um coração que tem o desejo de voar. Se nesse corpo eu não posso nem andar, por quê? Você escolheu a mim. Logo a mim que sou assim tão limitado e pecador, logo a mim que sou assim tão lento e fraco, tão pobre e pequeno. Onde está o teu querer? Vem me dizer para onde ir, me diz ao certo o que fazer. Por quê? Me fizestes desejar. Porque se eu nunca serei capaz dos teus passos seguir? Que mistério. Que mistério. São José de Anchieta, a sua fidelidade ao Evangelho e também aquilo que você falou, né? Partir em missão para o Brasil era o que existia assim de mais radical e altruísta na época, como ir para um lugar assim extremamente difícil, né? Extremamente complicado. Professor, essa contribuição da Igreja Católica, né? Através também de todas as ordens que você falou, dos jesuítas também, o que essa contribuição da evangelização fez para a identidade do povo brasileiro? O que é que a identidade do povo brasileiro colhe dessa contribuição da Igreja? Olha, a identidade do povo brasileiro, já dizia Gilberto Freire, já dizia José Bonifácio, ela é muito vinculada justamente a essa matriz luso-cristã que foi capaz de unir vários povos diferentes. Essa união de vários povos diferentes, ela é representada justamente nesse primeiro encontro entre os portugueses e os nativos,
que na verdade fizeram com que vários dos índios se convertessem ao cristianismo. Se você pegar o litoral paulista, no litoral paulista havia várias tribos ali, tupis, que se converteram ao cristianismo. Por exemplo, se pegarmos os municípios de hoje, as tribos que representam Santos, minha terra natal, São Paulo, que era a terra de Tibiriçá, Santos de Caiubi, elas se converteram ao cristianismo, inclusive mudando seu nome. O Tibiriçá mudou seu nome de Tibiriçá para Martim Afonso, para ter um nome português. E eles começaram a querer divulgar por eles mesmos para outras tribos também o cristianismo. Então começa esse laço entre um povo europeu e um povo nativo pelo cristianismo. Sem esse laço, sem Deus acima das diferenças, acima das dificuldades e das circunstâncias mais imprevisíveis, seria impossível de pensar uma unidade dessa, né? E essa unidade, essa identidade do Brasil, ela ganha vários aspectos. Por exemplo, quando você vê no descobrimento esse encontro cultural que tem por regra o cristianismo. Posteriormente, na independência do Brasil, a Igreja Católica como oficial, com tolerância religiosa aos outros credos, mas a Igreja Católica como oficial, e posteriormente, muitas justificativas cristãs e esforços por parte dos católicos para que houvesse a abolição da escravatura. Então você repara aí a identidade do Brasil sendo construída, essa grande pluralidade que existe no Brasil sendo construída debaixo de uma visão católica e cristã, né? Então eu entendo que o Brasil, no início, quando chega aqui, pisam e chamam de Ilha de Vera Cruz, era justamente uma terra que foi consagrada, né, a Deus. Posteriormente foi chamada de Terra da Santa Cruz, e quando passaram a usar o termo Brasil, que é um termo muito econômico, porque foi o primeiro, digamos assim, a primeira especiaria, o primeiro item econômico aqui buscado e desenvolvido, que era o pau-brasil. Quando chamam de Brasil, o Frei Vicente de Salvador escreve, na primeira história do Brasil escrita, é mau agouro chamar a terra de Santa Cruz de Brasil. Praticamente ele disse, dá azar. O ideal seria chamar de terra de Santa Cruz, porque isso significa que na cabeça dos reis portugueses, a evangelização foi perdendo lugar para o enriquecimento. O Frei Vicente de Salvador escreveu isso. Então é muito interessante a gente prestar atenção que nasce um Brasil que merece ser resgatado. E eu entendo que faltam, viu? Eu até recomendo aqueles que são missionários, aqueles que são estudiosos, aqueles que estão sendo, sei lá, tem o missionário que é professor também, que enfrenta às vezes salas de aulas em escolas públicas distantes, que foi por muito tempo o meu caso. Você tem que entender que existe muita coisa para estudar ainda, porque a história, como ela foi desenvolvida academicamente, esconde muito esses meandros, assim, esses aspectos que interessam muito a vida do católico, que são as realidades dessas ordens religiosas, esses esforços tremendos de buscar virtude em meio à selva, e ao mesmo tempo essa questão de que a ideia de direito natural, de que os nossos direitos no fundo estão baseados em uma ordem universal criada por Deus. Isso tudo foi desenvolvido na criação do Império, foi desenvolvido para defender a abolição da escravatura em jornais. Então está faltando católicos para estudarem isso, e eu entendo que a tarefa, por exemplo, dos missionários tem muito a ver com isso. Vocês imaginem, se os missionários de hoje fossem esquecidos e toda a sua tarefa, todo o seu esforço, todos os seus sacrifícios no futuro fosse considerado simplesmente, sei lá, uma tarefa do Estado ou um empreendimento filantrópico como qualquer outro, e não transcendente, espiritual. Eu acho isso uma injustiça. Então, fica um apelo aqui aos historiadores católicos para que investiguem essas coisas, para que demonstrem que havia, sim, argumentos e luta política católica contra a escravidão por muito tempo. Tá feito o apelo, professor. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa aqui com o professor Rafael Nogueira,
presidente da Fundação Biblioteca Nacional, um historiador católico, também professor de filosofia, de educação, de teoria política, que muito tem contribuído hoje com o nosso bate-papo hoje sobre o descobrimento do Brasil e jogar luzes sobre essa realidade, principalmente na perspectiva da fé, né? E ele foi falando dessa questão da identidade do povo brasileiro, que foi também uma contribuição da igreja, da fé, né? Do que era dividido, ele fez um só. Era impossível imaginar todos esses povos diferentes convivendo juntos, harmoniosamente. A gente vê que o brasileiro convive muito bem com isso e é a herança também dessa dimensão, sem dúvida nenhuma. Às margens do rio Tejo, no coração da capital portuguesa, está localizado o Padrão dos Descobrimentos. Com 56 metros de altura, o imponente monumento é uma homenagem aos tempos da expansão marítima de Portugal. E mais do que isso, as figuras históricas que empenharam suas vidas desbravando o inexplorado, espalhando a língua portuguesa por terras nunca antes alcançadas e levando o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e a fé católica. Da autoria do arquiteto Cotinelli Telmo e do escultor Leopoldo de Almeida, o Padrão dos Descobrimentos foi erguido pela primeira vez em 1940, de forma provisória para a Exposição do Mundo Português. Em 1960, por ocasião da comemoração dos 500 anos da morte do infante Dom Henrique, um dos mais importantes personagens do início da Era das Descobertas, o padrão foi reconstruído e solenemente inaugurado. Na inauguração da versão permanente e mais atual do monumento, esteve presente o então presidente da República do Brasil, Juscelino Kubitschek. No formato de uma caravela, o monumento parece que irá zarpar a qualquer momento, levando à proa o infante Dom Henrique e atrás de si 32 figuras de destaque da época, entre navegadores, cartógrafos, guerreiros, colonizadores, cronistas, artistas e evangelizadores. Destacam-se figuras conhecidas como Pedro Álvares Cabral, considerado descobridor do Brasil, Vasco da Gama, comandante dos primeiros navios a navegar da Europa à Índia, Martim Afonso de Souza, pioneiro da colonização brasileira, São Francisco Xavier, cofundador dos Jesuítas, Luís de Camões, poeta e autor de Os Lusíadas, Beato Fernando de Portugal, filho do rei João I de Portugal, e os missionários Gonçalo de Carvalho, da Ordem dos Dominicanos, e Henrique de Coimbra, franciscano conhecido por ter celebrado a primeira missa no Brasil. Do local onde hoje está localizado o Padrão dos Descobrimentos, partiam as caravelas portuguesas em direção ao Novo Mundo. Deste ponto, Pedro Álvares Cabral partiu com suas embarcações em direção ao Brasil. Do outro lado do Atlântico, uma nova história começaria e uma nova nação seria constituída sob o sinal da cruz. Isolado e destacado no enorme paredão à beira do famoso Rio Tejo, além de um monumento histórico, o Padrão dos Descobrimentos evoca a expansão além-mar de Portugal, sintetiza um passado glorioso e aponta para as raízes da nação brasileira. Vamos continuar nossa conversa com o professor Rafael Nogueira, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, hoje falando sobre o descobrimento do Brasil. Não é o descobrimento do Brasil em si, como a gente tem escutado falar e muito, mas estamos jogando as luzes da fé sobre esse acontecimento e aprendendo muito, né? Porque diz respeito a nós mesmos. Falamos muito sobre a dimensão dos missionários católicos que fizeram a história desse país, ajudaram a construir a identidade do povo brasileiro.
Professor, eu estava aqui pensando na figura de que seria muito estranho, por exemplo, na compreensão minha, eu um dia ignorasse a história da minha própria família, né, os retratos dos meus avós, o que eles fizeram, os meus pais, né, e quanto isso foi importante para eu me entender como pessoa, né, e eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa dimensão da tradição que constrói a história. Não estamos falando aqui sobre um saudosismo, sobre um tradicionalismo, mas a reta importância do que seria essa dimensão da tradição que constrói a história. E se falando, principalmente no caso aqui, do Brasil, do povo brasileiro, da identidade do povo brasileiro. Sim, muito interessante você trazer a ideia de tradição para a nossa conversa, porque isso depende de como se usa a palavra. Se a palavra tradição é usada num mau sentido, só para querer dizer uma repetição, né, inconsciente de costumes, de hábitos, e perdendo o centro, perdendo aquilo que é mais importante, perdendo a ideia de Jesus Cristo, a ideia central, a pessoa de Jesus Cristo, os sacramentos da igreja, a Eucaristia, perdendo tudo isso, as pessoas seriam então católicas por tradição, no mau sentido. Num outro momento, num outro uso da palavra, ela significa justamente um acúmulo de experiência, sabedoria e uma construção de séculos e séculos na história. Então, desde um ponto de vista do uso da palavra, que corresponde a simplesmente uma repetição inconsciente, eu acho que em alguma medida há, mas isso nós temos que combater, primeiro em nós mesmos. Eu, por exemplo, estudei em colégio católico, fui batizado de criança, fiz primeira comunhão, mas por um tempo me afastei, fiquei ausente das igrejas. Né? Quando perguntava, eu me dizia católico, mas eu nem lembrava direito o que significava exatamente ser católico. E daí, após os 30 anos, eu tive um retorno muito importante, porque na minha vida, só rezando que as coisas começaram a dar certo, foi justamente procurando orientação com o padre para reordenar a vida, e intelectualmente até, que o meu caminho é muito intelectual, eu comecei a perceber o seguinte: havia uma arrogância em mim, que fazia com que eu pensasse saber o que é a igreja, do ponto de vista histórico e do ponto de vista espiritual, e eu não sabia. Havia muitas lacunas na minha visão. E aí eu comecei a estudar e vi que era infindável, havia muitos estudos. Então, assim, veio uma humildade tão grande que eu voltei a procurar a igreja, e aí sim, eu retornei. Eu acho que cada um de nós, em alguma medida, precisa se converter cada vez mais. E aí esse processo no Brasil, eu acho que é capaz de nos remeter à verdadeira tradição. E aí essa verdadeira tradição é justamente o acúmulo de história da igreja, história dos personagens da igreja, dos santos da igreja, dos papas e de toda a orientação do magistério da igreja. Que esse é um esquecimento que muita gente que se diz cristão desde o ponto de vista católico esquece. O católico, ele tem também por orientação não só a Bíblia, mas também a Bíblia. Mas a Bíblia é fruto também de uma tradição que durou 100 e tantos anos antes da existência da Bíblia. E a Igreja Católica é uma representante da continuidade dessa tradição. Existe o magistério da Igreja, né, que todos os papas também nos trazem orientações, entre outras orientações também que derivam de bispos e por aí vai. Nós temos também na Igreja a filosofia cristã. Filosofia é uma coisa que tanto caracterizou o catolicismo e que às vezes as pessoas esquecem. Então, tudo isso, junto com a história da igreja, porque como a gente está recordando a história do Brasil, é muito interessante recordar a história da igreja, que também é a nossa história. A minha história é a história do Brasil, a história do Ocidente, a história da humanidade, mas também a história da igreja. Não é? Então, isso é extremamente importante que nós compreendamos que, por um lado, nós precisamos nos converter cada vez mais para que o Brasil seja cada vez mais verdadeiramente católico. Isso eu estou falando que, digamos assim, é uma missão nossa, dos fiéis, e por outro lado, eu entendo que existe uma tradição pouco frequentada, até pelos católicos. Precisamos conhecer mais a vida dos santos, a história da igreja, a filosofia cristã e o magistério da igreja. Na sua opinião, acho que você já deu algumas luzes aí, né? Deu dicas de buscar
já os estudos, né, aprofundar os estudos nesse sentido, contou um pouco da sua história aí, o quanto o aprofundar a oração, né, e não viver de forma só superficial. Que dica você daria para como um católico poderia viver a sua fé no Brasil hoje? Como é que ele poderia aproveitar melhor essas raízes, né? E não só como uma forma de se fechar num grupo, mas sendo principalmente aquilo que a igreja se propõe, né? Que é ser missionária, evangelizadora, né? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Como travar esse diálogo aí para a gente conseguir fazer perpetuar, né? Que a fé, na verdade, ela cresce na medida em que se comunica, que é transmitida. Então, como o católico no Brasil poderia agir hoje? Eu te agradeço as excelentes perguntas, porque, na verdade, eu vejo que, às vezes, quando as pessoas se convertem com muito entusiasmo, ou na vida adulta, ou na juventude, e querem formar grupos para seguir mais diretamente o ensinamento da igreja, acaba vindo com muita facilidade um outro grupo de pecados que, às vezes, estava por fora, né? Então, se você era muito, digamos, preguiçoso, tinha muito a ira, era uma pessoa que, digamos assim, era agressiva com as outras, só pensava em namorar e perdia tempo com isso. Esse modelo, quando você se converte, parece que o diabo tem as suas estratégias, né? Aí começa a vir um outro tipo de coisa, que, por exemplo, apontar o erro nos outros o tempo todo, se afastar das pessoas, né, começar a se considerar muito superior a todo mundo, porque você está com a verdadeira fé. Eu acho que isso tudo é perigosíssimo, porque entra uma vaidade, na verdade, o orgulho, a soberba, e aí eu acho que é ruim para a sua própria alma, porque nada garante, né, que vai dar tudo certo com a sua alma, se você, mesmo se unindo com a Igreja Católica, fica só apontando o defeito dos outros e se afastando dos outros. Então eu entendo que nessa tua pergunta está uma virtude muito bonita, que é justamente essa, do amor, que Jesus veio para justamente nos ensinar a amar. E não existe caridade no isolamento. Eu não vejo que exista caridade no olhar para uma pessoa e ver primeiro o defeito da pessoa estampado na cara dela. Não é verdade? Isso não me parece uma tarefa ligada a todo o ensinamento que Jesus nos trouxe. Então, essa tua pergunta é genial, porque faz parte também de um esforço meu. Nós, que somos assim professores, intelectuais, vivemos em meio a livros, temos também a tendência de fugir, por exemplo, do chamado small talk, né? Não aguentamos a conversa normalzinha do dia a dia, então acabamos nos fechando num grupo de intelectuais e nos afastando. Por um lado, a solidão de quem lê muito é necessária, por outro lado, é preciso conviver justamente por dar testemunho disso que Santo Agostinho fez em As Confissões, né? Testemunho de que Deus, graças a Deus, em diversos momentos da vida, né, nós pudemos ter uma outra visão, nós pudemos, inclusive, nos safar de grandes problemas, nós pudemos, inclusive, resolver problemas que eram insolúveis. Então, assim, eu acho que isso é extremamente importante. Por isso que eu estou muito grato de ter sido convidado para conversar contigo hoje. Eu me lembrando muito de como essa fé chega até nós, por exemplo, como através de São Tomás de Aquino, que se permitiu responder questões, né? Ele se permitiu ser ferido pelas dúvidas, né? Muitas vezes, e não teve medo delas, e isso nos ajudou muito. Então, acho que a tua conclusão é sensacional também. Tu falaste da dimensão do estudo, do aprofundamento, falaste dos sacramentos. Tem mais uma outra orientação prática assim, que tu pode lembrar, que pode ser muito importante para nós? Sim, eu acho que a memória é algo subestimado. Percebam que a Igreja Católica, ela tem uma tarefa de não nos fazer esquecer de Jesus Cristo e da Santa Ceia, daquele símbolo que o faz presente até hoje conosco. E nós revivemos isso tanto para tê-lo presente conosco, quanto para lembrar seus ensinamentos e de sua vida, no mínimo, todo domingo. Então, essa é uma tarefa de memória.
Você se recorda da inauguração do cristianismo e da igreja pela presença de Jesus Cristo permanente na igreja durante a história. Você se recorda disso todo domingo, no mínimo, para aqueles que vão à missa todo dia, e para aqueles que ainda que oram todo dia, também todo dia. Agora, prestem atenção. Na história do nosso povo, do Brasil, e o nosso povo é definido por território, é definido pelas mesmas leis, é definido pelos costumes herdados das nossas regiões. O Brasil é riquíssimo. Existiriam, se nós observássemos, várias nações menores dentro da grande nação brasileira, mas o Brasil tem características muito afins, muito semelhantes. Uma delas, é claro, é a própria religião. E outra delas é o idioma, é a língua. Outra delas é justamente a nossa alegria, a nossa receptividade, a nossa capacidade de conviver com o outro. Mas como é que quando a gente passa por uma crise, a gente consegue atravessá-la melhor? Pensem num casal, né, um casamento. Muitas vezes as pessoas resgatam o casamento por lembrar como eles se conheceram nos primeiros momentos tão mágicos, no sentido até de bombardeio de emoções internas, do casamento mesmo, do evento do casamento, aquela coisa tão linda que tanto emociona, tanto o noivo quanto a noiva. É da lembrança desses fatos inaugurais que se cimenta o cotidiano, que se cimenta a rotina. Né? É isso que a gente precisa também para o Brasil. O Brasil precisa, sim, voltar ao passado e lembrar de seu passado, dos grandes sacrifícios, não só dos navegantes, mas também dos navegantes, os grandes sacrifícios dos religiosos, os grandes sacrifícios dos missionários, inclusive o esforço deles de viverem, repito, num lugar dificílimo, numa selva extremamente quente para os hábitos deles, e de lidarem com índios que muitas vezes viviam de guerrear, e inclusive, como eu disse, devoravam os seus adversários. É preciso que nós lembremos, além dos navegantes, dos esforços daqueles que eram os viajantes, os bandeirantes que cometeram, sim, atrocidades por um lado, por outro lado, expandiram o território. Não existe herói nesse caso, mas também não existe só demônio. Você tem também o esforço dos diplomatas, os esforços dos diplomatas para fixar as nossas fronteiras, porque o Brasil também é essa riqueza territorial. Tudo isso precisa ser recordado, e o descobrimento é um símbolo disso. Por isso que é tão bonito nós lembrarmos a presença da cruz, tanto nas caravelas, quanto aquela que foi fincada aqui, e quanto no nome, a ilha de Vera Cruz e depois Terra de Santa Cruz. E recordar tudo isso nos remete justamente ao quão central é a fé católica para a brasilidade, para o amor à pátria. O amor à pátria, que é um sentimento, para mim, tão são, que deriva justamente do amor a pai e mãe. Os nossos ancestrais construíram isso. E ainda que você tenha chegado agora, você que é imigrante, escolheu este país. Se seus pais chegaram no século XX, seus pais escolheram esse país. Se os seus avós, como os meus avós portugueses, escolheram esse país, é porque eles o amaram em alguma medida mais do que o seu anterior. Então, assim, o amor à pátria é também um amor à família, um amor aos pais. Então, é nesse sentido que eu entendo que buscar o passado é justamente possibilitar uma renovação desse sentimento genuíno do amor à pátria para que nós tenhamos um futuro melhor. Com o bordão na mão, vai. Com a alma em canção, vai. Escrever com a esperança que se vê em seu olhar. Versos e vidas inspirados pelo céu. Sem medo da dor, vai. Confiando no amor, vai. Nas lousas da areia, meu menino, escrever o poema que jamais se apagará. Por sobre a terra cantar a vida que sempre existiu. Por sobre a terra cantar o amor que veio entre os homens morar e que pode caminhar na carne do meu menino, José, a meu lindo José de Anchieta. Vai, pois o profeta não descansa. Vai, que obedecer traz segurança. Vai, que os versos deste chão há muito estão no coração deste menino que hoje é homem.
Com um bordão na mão, vai, eu cuido de ti. Com uma alma em canção, vai, eu cuido de ti. Sem medo da dor, vai, eu cuido de tudo. Confiando no amor, vai, vai meu José, vai meu lindo José de Anchieta. Você evocou muitas vezes o nome, né? Ele de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, todas essas dimensões aí, né? Com o qual o Brasil foi batizado. A gente sabe como o nome evoca a missão, né? Evoca o mistério próprio da existência ali, da nação, de uma pessoa também, de uma forma especial. Diante de todas essas luzes, né, que a gente jogou aqui sobre a dimensão do descobrimento do Brasil, acredito que foi enriquecedor para muita gente. A gente poderia concluir, então, que o nosso caminho seria encontrar no passado, não só no passado de uma forma, como você falou, não só em uma tradição estéril, mas essa busca pela nossa origem ontológica mesmo. A nossa saída estaria aí? Creio que sim. Se você observar bem, nós somos o que nós fomos. Então, em alguma medida, o que eu, Rafael, sou é aquilo que eu fiz, é aquilo que eu aprendi, é aquilo que eu me esforcei para fazer. Então, eu herdo aquilo que... eu estou usando a palavra herdar, né, o verbo herdar, como analogia, porque eu não morri. Mas, em algum sentido, é como se o eu do passado tivesse morrido e deixado um legado para o eu que está aqui presente. E eu preciso, então, me esforçar para não descuidar do meu futuro, e não só nesta vida, mas na outra. Então, nesse sentido, eu entendo que a memória, o resgate do passado do Brasil é muito importante para nós fortalecermos o nosso sentimento de amor à pátria, de amor aos semelhantes, mas, ao mesmo tempo, para nós lembrarmos daquilo que sempre foi central para que o Brasil pudesse existir, que foi justamente, a meu ver, a fé. Esse elemento foi central para que o Brasil pudesse sequer existir e, posteriormente, para que ele pudesse ser construído e povoado. Então, assim, essa é a minha visão. Eu fiz aquela analogia com o casamento, que eu acho muito positiva, analogia com a igreja, e, do ponto de vista histórico, ele tem, como você falou, usou a palavra ontológico, tem essa questão da identidade, né? O que eu sou, e eu sou justamente muito do que eu fui, eu sou o que eu fui, e o Brasil é justamente a herança daquilo que aqueles homens do passado nos legaram, e isso, como eu disse, sem a fé não se explica. Tá aí, concluiu muito bem o professor Rafael Nogueira. O retorno à fé seria essa grande dica. Eu vou falar dica aqui, gente, mas sabe assim, é uma grande orientação aí para a gente retomar aí a nossa essência, né, na certeza de que podemos ser, sim, um Brasil naquilo que ele se propôs a ser, né? Desde sempre, né? O querer de Deus. E a gente fala tanto de origem, mas Deus está na nossa origem mais profunda, né? Tanto a minha como do Rafael, como de toda a terra também, nós sabemos disso. Então, esse retorno a Deus, a fé, é fundamental. Olha, foi uma alegria muito grande e eu quero aqui, em nome de todos, em nome da comunidade Shalom, da Rede Vida de Televisão, do Fazendo Barulho, agradecer a tua participação, tendo em vista que esse encontro não aconteceria se a gente não tivesse encontrado através da tua produção, daquilo que tu escreveu, né, dos passos que tu deu também na dimensão de fortalecer esse vínculo da fé, podemos dizer assim também, com relação à história do Brasil. Esse encontro não teria sido possível. Então, assim, essa também é uma dica para todo mundo, assim, né? Vamos ver o que é que nós podemos fazer. O professor deu muitas dicas, aprofundar os estudos, tentar contribuir da melhor forma, dar testemunho, e isso vai permitir sempre esses encontros e esse esclarecimento, né, contínuo, muito importante para a gente. Foi uma alegria conversar com você, professor. Foi, assim, realmente enriquecedor, de verdade. Muito obrigado. Nós agradecemos de coração. Para mim é uma honra e uma alegria participar do seu programa. E eu desejo a vocês todo sucesso e cada vez mais que vocês possam difundir aí a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.